E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa #Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com Halder Gomes. E aí, Halder, beleza pura? Oh, beleza, prazer, obrigado, honra estar aqui no programa, ter conhecido a casa, esse espaço incrível, diversificado, transformador. E foi uma experiência fazer o tour aqui no espaço. Foi Na casa de Vovó Dedé. muito incrível. Maravilha. Halder, cineasta, né? Às vezes eu chamo de cineasta, às vezes eu chamo de diretor de cinema, né? Eu não sei bem qual é a diferença. Está lançando aí um filme incrível, né? Já lançou, né? Já está aí nos cinemas. Sexta semana em cartaz. Sexta semana, Vermelho Monet, sucesso total. Diz pra gente, como foi que Halder Gomes teve esse encontro com a arte do cinema? E como foi que o cinema disse, Halder, vem ser cineasta? Como foi isso? Rapaz, é uma história assim que eu preciso resgatar as memórias da minha infância, né? Porque eu vivi minha infância no interior, em Senador Pompeu, na década de 70, onde naquele período a precariedade que existia das comunicações, obviamente não é como hoje, né? Existia um cineminha muito precário, existiam 3 televisões na cidade, e esse era o universo que a gente tinha, né? Então, essas idas ao cinema, foi quando eu vi pela primeira vez na vida um filme no cinema, foi um filme de arte marcial, aquilo foi muito sedutor para mim. Era um filme de Bruce Lee, aquilo foi muito marcante. Bruce Lee? Né? É. Massa. E isso foi muito marcante, aquela imagem poderosa de Bruce Lee, aquilo foi muito sedutor. Em paralelo a isso, folheando enciclopédias da vida, vi também obras de arte que me seduziram muito naquela época. Então, tudo começa a se juntar, né? A pintura, através da enciclopédia, o cinema, os programas de televisão, quando pegava o sinal, né? Os programas de Daniel Azulay ensinando a desenhar. Incrível, né? Isso tudo vai, de certa forma, ficando no seu imaginário, no lúdico, na sua infância, que um dia isso vai se transformar em alguma coisa. E a grande transformação foi quando eu comecei na arte marcial, que o meu primeiro contato foi através desses filmes, né? E depois, quando vim morar em Fortaleza, eu comecei a treinar Kung Fu. E quando eu fui morar nos Estados Unidos para fazer um intercâmbio cultural na década de 80, foi quando eu conheci o Taekwondo. E ali o Taekwondo passou a ser parte da minha vida por mais de 20 anos, né? Eu sou mestre em Taekwondo, fui professor, tive academia. Que massa. Fui dirigente, fui atleta, eu vivi tudo que se podia viver no tatame. E dentro dessas vivências, existe um gênero muito forte, que são os filmes de luta de artes marciais, né? E aqui eu conheci um dos meus professores aqui no Ceará, que também tinha esse mesmo sonho, ele foi morar nos Estados Unidos, foi morar na Europa um período, e ele começou a trabalhar nesse universo de dublê, de ação e tudo. Foi quando eu comecei também a ir para lá. E uma vez, estando em Los Angeles, eu percebi que muitas pessoas da minha atividade também transitavam nesse mundo de filmes de artes marciais. E ali era uma possibilidade de adentrar, ter um início nesse universo, que foi muito fascinante, sem ter necessariamente o tempo para fazer uma outra universidade, que eu formei em administração de empresas, já tinha minha academia já consolidada. Formado em administração. Isso. E eu queria fazer cinema, mas não existia esse tempo, a urgência não me dava a possibilidade de fazer mais uma formação, até porque não tinha aqui à época. Entendi. Então eu comecei como dublê de luta em filmes de ação de luta em Los Angeles. Esse foi meu portal para esse universo mágico. Ou seja, aquele filme do Bruce Lee despertou 2 paixões, as artes marciais e o cinema. Isso. Então ficou tudo do filme, ficou o suporte, né, que é o cinema, e o objeto, que era a luta, né? Isso. Que coisa massa, cara. É como se o cinema me levou à arte marcial e a arte marcial me levou ao cinema, né? Como isso triangula, como é interessante, né? Entendi. E foi para Los Angeles, foi ser dublê. Essa parada de dublê é punk, né? Leva muita porrada? Então, a minha atividade específica é o que chama stunt fighter, que é o dublê de luta, é o cara de cenas de luta, né? Eu não faço aquelas coisas, pegar fogo, pular de então, na luta, prédio, tudo isso aí. O ator principal sai e entra o Halder. Ou muitas vezes entram os lutadores que o ator principal vai descer a porrada, né? Ah, entendi. Tu é um deles. E você é um desses que morre, que apanha, que se lasca pro cara aparecer o bichão, tá entendendo? Legal. Então, assim, faz corpo mole pro cara ganhar, né? Exatamente. Legal. Mas é uma atividade que requer uma expertise, porque você precisa conhecer a luta profundamente, até porque ninguém pode se machucar
fazendo uma luta muito intensa no cinema, você não pode se machucar. Tem a dose certa. Isso é o grande desafio, é entender posicionamento de câmera, entender a coreografia, entender todo o cuidado do mundo que você precisa ter com o ator que você vai interagir, porque aquele cara não pode se machucar. Não pode se machucar de jeito nenhum, ainda Então, mais assim, numa cena de luta. você não pode errar. Quem mais tem responsabilidade é o dublê. Acontece erro? Já deram as acontece, porradas? claro que acontece. Porque assim, você O está cara dentro não gosta de um do ator, universo... disse, rapaz, eu vou aproveitar aqui e vou dar um supapo nesse cara. Pode acontecer de tudo, De né? tudo, né? Agora, Não é para acontecer de forma não é alguma, para né? acontecer. Mas, obviamente, que você... Por exemplo, em cenas que você tem pessoas que são expert em arte marcial, que já são mais treinadas, têm preparação, têm conhecimento, às vezes a gente pode ser mais intenso, né? Entendi. E tem horas que você tem que ser muito cuidadoso, porque às vezes o ator não tem noção nenhuma de luta, é uma pessoa muito Domina frágil, nada, né? A angulação e a montagem é que vai fazer ele parecer ser aquela figura assim fabulosa, quando na verdade o cara não tem Sabe noção nada. nenhuma. Então, é muito delicada essa costura e, obviamente, que coisas podem acontecer, acidentes podem acontecer. Mas o rigor, o cuidado é assim, é absurdo, é uma atividade extremamente cuidadosa, extremamente profissional para que minimize esses riscos de você parar uma filmagem porque alguém errou e machucou o outro, né? E é legal porque é uma forma de remuneração fora do tatame. Assim, porque o cara luta e tal, e geralmente dá aula, né? Tem suas academias de Kung Fu, de Taekwondo. Isso aí gera uma renda extra, né? O cara vai ter uma profissão. É uma profissão em separado, né? Ser dublê, né? Porque nem todo professor de Kung Fu, de Taekwondo, de Judô, vai conseguir ser ator, né? Porque ele passa a ser ator. É uma atividade que demanda muita gente, né? Por exemplo, eu fiz o filme que a gente vai lançar no último trimestre desse ano. A gente teve que fazer uma formação de vários atletas daqui, de várias atividades físicas, para torná-los pessoas capazes de interagir com uma grande coreografia de luta que a gente tem no filme. Entendi. Então, era uma cena de luta com mais de 50 pessoas envolvidas na cena. Puxa. Né? A gente não tem essa formação de dublê de luta aqui, mas a gente fez uma preparação. Então, criamos ali um núcleo que o quê? Essas pessoas estão qualificadas para fazer outros trabalhos que a gente precisar. Massa. E, obviamente, que esse background da luta é o que precisa para ter essa formação. Mas não necessariamente só da luta. Muitas vezes, dependendo do tipo da coreografia, que ela pode ser mais acrobática, você pode ter gente do circo, sabe? Da dança, de outras atividades. Da educação física, né? Exatamente. Dependendo da plasticidade do que a cena pede. Entendi. Então, diante de todo esse universo, a gente conseguiu juntar uma 50 pessoas para fazer uma cena. E foram meses de preparação, né? Então, é muito interessante esse universo. Muito rico, ele né, muito cara? me fascina, né? E o que é muito legal é porque, assim, de vários amigos que a gente começou junto nessa atividade em Los Angeles, muitos se tornaram grandes diretores de cinema e coreógrafos de grandes lutas. Um dos nossos amigos de treino na época lá foi coreógrafo de luta do Pantera Negra, por exemplo. Que massa. Outro se tornou um grande diretor de Hollywood, um cara que já dirigiu cenas de ação desses mega filmes de mega orçamento e hoje é um diretor consolidado com... Maravilha. Sabe? Então, Tanto assim, brasileiros quanto americanos? Não, americanos, brasileiros, tem Massa. uma grande mistura, assim, Entendi. né? Porque a Los Angeles é um ponto de encontro de muita gente, de tudo, né? Efervescente. Né? É muito fascinante. Massa demais. Então, teve esse momento como dublê, né? E voltou para o Brasil depois dessa parada e começou a fazer cinema aqui. Como é que foi isso? Então, minha carreira, ela não segue uma trajetória comum, né? Porque, como eu falei, eu venho do tatame, sou formado em administração de empresa e comecei fazendo um longa. Certo. E é um longa que eu filmei aqui em Fortaleza, filmei em Los Angeles, é um filme de baixíssimo orçamento, mas a gente conseguiu filmar em película, conseguimos Como é o agregar nome muito do valor de filme? produção, No Calor da Terra do Sol. E esse filme a Massa. gente conseguiu colocar em locadoras, na época, Blockbuster, Hollywood Video, que eram as locadoras que tinham nas grandes cidades do mundo, assim. E depois eu fiz o curta O Artista contra o Cabra do Mal, que é a cimentinha do que veio a ser o universo... contra o Cabra do Mal. É uma cimentinha do que veio a ser o universo Cine Hollywood, né? Entendi. Protagonizado pelo Edmilson Filho, já nesse curta. Então, ali foi um ponto de partida para essa grande virada na minha carreira. Então, é uma trajetória um pouco incomum, onde normalmente as pessoas têm uma formação em cinema, né? E ali vão construindo seus curtas-metragens e dando sequência numa escala progressiva
de carreira. Eu comecei meio que tudo ao contrário. Começou até porque, pelo longa, né? E tarde também, né? Porque eu comecei depois dos 30. Começou depois dos 30. É, São quando- quantos filmes já? Tem ideia? Se eu não me engano, 11 longas eu tenho para 11 longas? Tu já tem 80 anos. Isso como Porque diretor. o cara né? começou com 30, depois dos 30, já tem. Porque leva um tempo. Eu preciso parar para pensar, são 11 ou são 12, eu não tenho certeza. Caramba, Mas cara, isso como parabéns. diretor, né? E 35 episódios de série na Globo, no Cine Hollywood, e outros 7 na Netflix do Cangaceiro do Futuro. Então, e fora os curtas-metragens, fora as outras coisas que eu coproduzi, que eu fui produtor associado, que eu fui supervisor artístico, tem várias outras atividades Poxa e outros vida. projetos. Então, Para ter começado, Já começou depois dos 30. é uma filmografia já bem vasta, assim. É intenso demais, né, Raul? É intenso É demais. muito intensa. E o título das principais películas que tu produziu? Tem o Cine Hollywood, vai aí, diz aí pra galera. Assim, o mais conhecido é o Cine Hollywood, né? Fiz Cine Hollywood, Shaolin do Sertão, Shaolin do Cine Sertão, Hollywood 2, a incrível. Chibata Sideral, a série Cine Hollywood na Globo, o Cangaceiro do Futuro na Netflix, fiz Bem-vindo a Xaramubim, Os Parsas, o primeiro Os Parsas, coproduzi o Área Q, que é um sci-fi que a gente rodou em Quixadá, em Los Angeles, em 2009. Fiz As Mães de Chico Xavier com Glauber Filho. As Mães de Chico Xavier. Eu dirigi em incrível. Los Angeles um terror chamado The Morgue, com o Gerson Sanginito, parceiro lá em Los Angeles também. Filme de terror? Lá em Los Massa. Angeles. Então, assim, fiz No Calor da Terra do Sol, que foi meu primeiro filme. Fiz o documentário Loucos de Futebol, que é um documentário, que é um curta, que fez muito sucesso em festivais. E ele, assim, é um filme que instiga muito o torcedor do Fortaleza em especial, que é o meu time do coração. Então, Não dá para notar no teu Instagram que tu é doido pelo Fortaleza. Dá não. Eu sou alvinegro, né? Tenho grandes amigos do Fortaleza, a gente brinca muito, né? Tem essa questão do clássico rei aqui. E é bacana essa coisa do futebol, né? Porque a gente tem uma arenga saudável, né? Muito Quando bom. parte para o que não é saudável, né? Para essas brigas de torcida e tal, aí Isso como a pra gente mim diz aqui no Ceará, é paia, incompreensível. né? Mas é muito legal, o futebol cearense, ele conseguiu um destaque aí nacional, né? O Fortaleza aí conseguiu chegar novamente, né? A gente fica arengando aí nas redes sociais e a gente entra no teu Instagram, é quase todo azul e vermelho e branco, né? Muita coisa azul, vermelho e branco. Legal Mas assim, demais. abrindo esses parênteses assim, para falar de futebol, eu acho que muito interessante aqui no Ceará é que talvez nós temos as torcidas mais apaixonadas do país. Eu acho que a gente está equivalente ali a Grêmio Internacional, Atlético e Cruzeiro, nessa proporção de paixões, né? Porque são dois Verdade. times que concentram tudo praticamente, né? É. Porque quando você chega em São Paulo, já dilui em 4 grandes times. Isso. Quando você chega no Rio também, dilui em 4 grandes times. E em outros lugares também você vai... Mas aqui tem essa intensidade e isso é muito legal, muito sabe? legal, Faz do legal. nosso futebol um dos mais apaixonantes que eu conheço. E a assim. gente curte muito, né? É, A gente curte muito, né? É muito Meu massa. menino disse que eu não sou torcedor, não, porque ele, quando tem o Luiz Otávio, é louco pro futebol. E aí, quando eventualmente o time da gente perde, eu fico chateado e tal, mas não fico morrendo. E ele não. Ele diz, o senhor não torce porque o senhor devia. Eu digo, cara, tem calma, é só futebol. Não é só futebol. É legal. E pro cearense, geralmente, não é só futebol, né? É uma paixão a mais, né? É um negócio É a muito única coisa massa. que mexe, que me tira do sério, assim, é futebol. É mesmo? O resto, tudo tá Então, tudo eu não vou certo, fazer tudo piada tranquilo. contigo quando o teu time Não, perder, mas não. Não, o que eu digo assim, é o que mexe. Por exemplo, quando Fortaleza perde, eu sofro muito, cara. Eu sofro muito mesmo. Agora eu vou dizer, como diz um bom alvinegro, bem feito, né? Pra mim é um negócio muito sério, assim. Legal demais. Voltando do parêntese, né? Porque senão a gente vai começar a falar pro futebol aqui por muito tempo. Então, começa com um longa-metragem e o universo da comédia, né? Sim. Que é uma coisa muito presente. E aí, daqui a pouco, a gente fala da diferença da comédia para a questão do Vermelho Monet, porque a comédia é muito associada ao Ceará. A comédia veio por ser realmente cearense, e a gente ter realmente... É difícil o cearense não fazer uma piada, né? Quase tudo a gente tira uma ponta para o humor, né? Tira uma onda, a gente tira sarro da gente mesmo, né? Sim. Foi por isso, porque já é assim, ou foi porque, como a gente é cearense,
precisa a gente para ressaltar essa nossa veia? Como foi essa questão da comédia? Então, a comédia é uma coisa que, primeiro, é muito séria, né? Comédia é um Comédia é uma negócio coisa muito muito sério. séria, com As certeza. pessoas acham que fazer filme de comédia é uma grande brincadeira e é muito sério. É tão complexo quanto fazer E o qualquer humor é outro. muito sério. É muito mais difícil de fazer. É o gênero humor. mais difícil de fazer. O humor é um viés da inteligência punk, né? Porque é difícil saber fazer a ironia, o sarcasmo, o engraçado. É muito Isso. difícil, né? É muito complexo. Até porque o que você faz hoje aqui tem que ser engraçado 2 anos depois, quando o filme está na tela. E não quer dizer, né, não tem garantia nenhuma que vai ser, porque o mundo passa por transformações o tempo inteiro. Ainda tem essa questão. Você tem que projetar futuramente o que você pode imaginar do que pode ser engraçado. Então, tem essa complexidade toda, né? Por exemplo, o Cine Hollywood eu fiz em 2009 para 2010 e fui lançar em 2013, ou seja, tinha aí quase 4 anos de delay em relação ao que foi feito, em relação a quando foi acessível ao público. Então, assim, o lance da comédia, ela surge na minha vida porque eu vivi uma infância muito lúdica, num lugar onde os Trapalhões era o programa que reinava no horário, que todo mundo assistia, né? O Chicanísio. Então, assim, isso foi criando um senso de humor, um tempo de humor que o cearense tem, de uma urgência, de uma comédia que ela é, como o Chicanísio falava, pei-bufo. E o cearense, ele é assim, e a gente exerce essa comédia no cotidiano, e a gente tem uma margem de tolerância com a comédia muito alta. Assim, porque o cearense ele é muito armado da contrapiada. Se o cara fresca com você, você manda outra de volta na lata. Fresca na lata e é no repente, né? Mas é ligeiro demais. Então, você fica menos encurralado em relação a onde o resto do mundo está. Da questão da tolerância. Entendi. A gente fresca muito um com o outro. E o dia né? todo. O dia todo todo. tempo. Sabe? Isso você fica muito vacinado e muito instigado e muito ágil em saber como lidar com a comédia, até mesmo como tirar de tempo uma piada ruim. Tá entendendo? Transformar ali, né? Então, assim, isso é um patrimônio imaterial do cearense, como uma defesa mesmo até, sabe? E obviamente que dentro dessa tradição que a nossa comédia tem, dos nossos gênios da comédia, que para mim o Chicanísio é o maior comediante deste planeta, eu não conheço nada igual, parecido, nem perto. É incrível mesmo, né? Nós temos o legado dos Trapalhões de Renato Aragão, e aí você desce lá em Quitino Cunha, te diz que era um grande piadista, que era uma figura engraçadíssima, e quando a gente vem as gerações, você vê em Tom Cavalcante, você vê Rociclé, você vê Falcão, você vê João Neto, cara, você começa a enfileirar assim, uma quantidade de gênios da comédia, e isso está dentro desse composto que se chama cearensidade. Então, quando o Cine Hollywood vem, ele vem num anseio de não só fazer parte desse universo da comédia, e dizem que ser uma figura também que eu sou um cara muito na minha, mas tenho lá meus momentos cômicos, entendeu? de uns momentos fuleirísticos, de saber a hora de frescar das coisas e tal. E dentro desse universo da cearensidade, a qual a comédia nós fazemos parte, e isso faz parte da gente, eu observava uma coisa que eu via muito bem, como o baiano conseguiu transformar o sentimento, materializar o sentimento de baianidade através da sua música. E a nossa cearensidade, que está fragmentada em vários sentimentos, seja na comédia, seja na música, seja no teatro, seja na pintura, em tudo existe uma cearensidade muito instigante, muito forte, muito potente, demais, está tudo lá. Mas eu sentia que faltava algo que você pudesse concentrar e tornar tangível um sentimento de cearensidade. E o Cine Hollywood veio com essa intenção de transformar isso. Hoje, nós temos o que a gente pode tocar em cearensidade de uma forma que agrega, o filme talvez seja esse lugar. Com certeza. Né? É nosso, né? Exatamente. E fala de algo muito presente, que é a comédia, isso. Né? E que quando é você e a comédia sendo esse pilar, mas quando você esgarça o filme, você vai ver que muito do que nós somos está representado, né? Desse sentimento da cearensidade. Tudo. Consegue mostrar o nosso interior, consegue mostrar a nossa capital, consegue mostrar
o jeito de ser do cearense, a nossa inteligência, as nossas tristezas, né? Isso, exatamente. Um recorte de um cinema que existiu numa época no interior, que hoje está mais retido na memória de pessoas que vivenciaram aquilo e pouco documentado, né? Que era o cineminha, esse cineminha Mambembe que existia em todo o interior. Então, assim, é um recorte histórico e muito representado desse sentimento muito poderoso que é a cearensidade. Isso é um patrimônio que a gente tem e foi um ponto interessante de virada até mesmo do sentimento de orgulho de ser como nós somos, entender o nosso pertencimento, fazer essa metalinguagem do sentimento de pertencimento representado através do cinema, onde sempre esteve presente as outras culturas, as outras histórias, os outros mundos. Por isso que o filme foi um grande fenômeno, né? Isso. E marca o Ceará no contexto brasileiro, né? Isso. Como cinema e como Ceará. Isso. Né? Porque o Ceará, eu tenho 52 anos e a gente pegou o Ceará numa época que não era conhecido nacionalmente nem internacionalmente, e de 20 anos, salvo engano, para cá, é outra onda. Sim. Né? E aí o cinema ele reforça esse sentimento de pertencimento, de orgulho de ser cearense, né? Eu sou cearense e eu sou massa. Nós somos artistas cearenses, nós somos massa. O Ceará é massa, o Ceará é incrível, né? Não, e a luz não é só a luz para dizer, a terra da luz é bonita, é linda, não sei o quê. Não, é uma luz que ilumina tudo. Isso. E é uma luz que não vem só da natureza, é uma luz que vem de dentro. Isso. Né? É uma luz que vem de dentro do cearense, né? Com todo o sofrimento, com a parada da seca, com toda a dificuldade social que o Ceará, o Nordeste tem essas diferenças social muito grande, né? E tal, mas ser cearense é uma coisa linda. Demais. É fabuloso, né? E esse orgulho ele é muito importante, né? Para a gente que vem da geração já de meia idade e para essa galerinha que está vindo aí, né? Sim. Essa galerinha que está vindo aí. É muito massa. Cara, hoje assim, se você parar para pensar, é muita gente que adoraria ser cearense. Com certeza. É um negócio muito Poxa vida, poderoso. por que é que eu não nasci aí, né? Cara. Ou então, quando está aqui, por que é que eu não nasci aqui, por né? que é que eu não moro aqui, sabe? O jeito de levar a vida, esse jeito mais alegre, mais descontraído, que tira sarro, muitas vezes, é uma irresponsabilidade tirar sarro com as decepções ou com os tropeços. Não, cara, é uma defesa. É uma defesa. Falou, e é uma forma de se reinventar. Porque o cearense, ele se reinventa sempre, né? É tudo fênix, né? É massa demais. E aí, começa essa parada do cinema e faz sucesso, né? Sim. Foi muito difícil. É uma pergunta que é até óbvia, mas é importante fazer. Esse percurso árduo demorou muito ou foi mais rápido do que tu pensava? Do sucesso com o cine Hollywood, com a comédia e tal? Demora, porque assim, o fazer cinema, o processo já é complexo, envolve muita coisa, muita gente e muito dinheiro. É um processo caro de fazer, né? É grana, né? Muita Obviamente grana, que né? isso leva tempo e muito esforço. Por exemplo, o cine Hollywood, do roteiro às telas, foram 10 anos. 10 anos. Punk. Vermelho Monet também, do roteiro às telas, 10 anos. Obviamente que esses filmes vão andando paralelamente, senão você teria que ver 1000 anos para fazer todos, né? Com certeza. Porque existe uma complexidade entre a construção da roteirização mesmo, que leva tempo de amadurecimento de um roteiro, né? Do financiamento, dos trâmites burocráticos que existem e da parte artesanal que é fazer um filme, porque ele é muito complexo. Eu sempre falo assim, ok, uma vez que você tem dinheiro, o que é fazer um filme? É levantar um prédio. Depois o que é? O acabamento é a pós-produção. Recortar cerâmica por cerâmica, encaixar, né? Você sabe quanto demora o acabamento de um prédio, né? E depois vem outra etapa. Entregar. E depois vem outra etapa muito difícil também, que é lançar um filme. Né? Conseguir ocupar esse espaço nas salas de cinema, conseguir se comunicar massivamente num país de dimensões continentais. E muitas vezes os nossos orçamentos de lançamento são muito pequenos para você fazer uma campanha que você consiga alcançar um volume grande de pessoas que passam a entender da existência do filme especificamente. Isso é muito difícil. É complexo, diante né? do recorte de segmentação de mídia que a gente tem hoje, ou você está num patamar onde você é procurado naturalmente, né? Ou então, para você conseguir chegar no alcance de todo mundo de uma forma midiática, que existe esse produto, é muito complexo. Então, assim, cinema ele demanda muito de você.
né? E é uma dedicação muito intensa e tem todos esses trâmites todos que são morosos, complexos, caros, mas também não deixam de ser fascinantes, É né? incrível. E essa luta deve vir do tatame, né? É o cara que é acostumado a lutar. Né? É a perseverança e outras coisas também. Por exemplo, como eu lutei a vida inteira, eu sei o que representa a dor física. Eu sei o que é o sofrimento espartano de um treinamento, de uma competição, das lesões, de treinar com as lesões, de conviver com a dor, de conviver com a dieta para poder bater o peso da luta. Isso é muito ruim, assim, fisicamente. É puxado, né? E quando eu vejo, às vezes, as pessoas assim, quando eu via os colegas no audiovisual ali, meio choramingando, sofrendo, porque levou um não sei o que mais. Cara, ruim é levar um chute no queixo. O cara dar um chute no queixo é muito humilhante. Dói demais, né? Dói demais, assim, é sofrido, você passa sem conseguir mastigar e tal. Então, assim, essas referências, esses parâmetros, eu trouxe para o meu dia a dia no cinema. Então, eu sofro muito menos com coisas que pessoas sofrem muito. Porque eu tenho um retrospecto... Já levou muita porrada. De levar muita porrada mesmo, tá entendendo? Legal. Na real, né? Na real, não é metáfora não, né? Pois é. É porrada mesmo. Né? E esse cara que conseguiu um sucesso muito grande, né? Porque é um filme, o Cine Hollywood, o Shaolin do Sertão, tá na boca de todo mundo, de norte a sul, né? Resolve fazer um filme de artes visuais, que é a arte... apesar de ser visual, é a menos vista, porque a música é mais democrática. A gente vem no carro ouvindo música, né? A música é produzida milhares de vezes. O cinema ele é mais acessível, porque a televisão e aí vai. As artes visuais, a obra de arte é única e ela está com alguém. Salvo o grafite que está nas ruas, essa acessibilidade à arte ela não é tão grande. E por que Halder Gomes resolveu fazer um filme de arte? Como é a arte visual na tua vida? Então, a arte visual na minha vida, ela é parte da minha vida desde a infância, tal qual o cinema nasceu vendo um filme de Bruce Lee. A paixão pela pintura começou no dia que eu vi numa enciclopédia uma foto do quadro A Moça do Brinco de Pérola, do Johannes Vermeer. Que é lindo, né? É lindo aquele quadro. Eu era criança, aquilo foi muito fascinante para mim, ver aquela imagem. Eu não sabia se aquilo era uma fotografia ou se era uma pintura. Até eu assimilar que aquilo era uma pintura e aceitar aquilo como pintura. E como é que a pessoa pinta um rosto com luz, aquilo era muito complexo para mim. E foi muito fascinante. Tu criança ainda? Criança, né? E dali foi o que me instigou a ver os programas de Daniel Azulay e ficar tentar desenhar, tá entendendo? Mas aquela imagem muito presente. Quando eu comecei a estudar, aí eu vim morar em Fortaleza. Aí fui estudar no Colégio Santo Inácio e tinha aula de história, né? Aí quando eu pegava o livro de história era todo pautado em pinturas. Isso. Né? Porque da pintura rupestre até o advento da fotografia, tudo que existe em relação à existência do ser humano, o registro como imagem, foi todo por pintores. Foi feito por pintores, artistas. E aquilo para mim era muito fascinante. Então eu passava a maior parte do tempo da aula olhando aquelas pinturas e viajando naquilo ali, aquilo era muito... E sempre desenhando e sempre pintando. Nunca deixou de fazer parte da minha vida. Quando o cinema passou a fazer parte da minha vida, a pintura veio junto. Entendi. Então, assim, hoje o Vermelho Monet, ele é um filme sobre esse universo da pintura. Mas se você olhar para trás, todos os meus filmes estão muito pautados em estudo de cores, em composição de pinturas, em referências a pintores. Todos eles estão recheadíssimos desse universo. Já estava ali, mesmo na comédia. Tudo era um grande exercício estético, sempre. Para o mundo da arte, das artes visuais, dos grandes mestres, já estavam ali. Tá tudo lá. Massa. Se você juntar todos esses pedaços desses filmes todos, você constrói um filme de arte, se você juntar isso tudo. Né? Então, sempre fez parte, sempre foi meu grande estudo, minha grande inspiração, minha grande referência. E, obviamente, que de tanto viajar para ver museus, de tanto pintar, de tanto ler sobre pintura, sobre pintores, de tanto ir estudar até mesmo lugares onde certos pintores viveram para entender por que eles pintaram, foi que eles viram para pintar daquela forma. Por que aquela pintura? Exatamente. Quando você junta isso tudo, chega no momento que não, isso precisa virar filme, eu preciso trazer para o cinema, que é a minha atividade, essa grande paixão. E o Vermelho Monet é o primeiro deles, porque não cabe num filme só. Entendi. Todo esse... Então,
É o primeiro de uma, de uma trilogia das telas que eu quero fazer. Massa. Porque esse universo tudo, de tudo que eu vi ao longo de todos esses anos, e que eu estudei, que eu aprendi, experimentei, não cabe num só. Não cabe nesse filme, né? Apesar de ser riquíssimo, Não, ele é de uma riqueza, fala muito. Ele é de uma riqueza Ele consegue extrema, abranger muita coisa das artes visuais, né? Isso, Muita coisa. Porque a tua atividade principal é cineasta. Isso. O Halder passou a ser artista visual também, né? Porque viu a Moça do Brinco de Pérola, foi desenhar lá com as aulas do Daniel Azular, incrível, né? E hoje tem a pintura como atividade, né? Paralelamente ao cinema, não é isso? E muito presente, muito intensa e muito contínua, né? Eu pinto o tempo inteiro e desenho o tempo inteiro. Eu entro num voo, o tempo que esse voo durar, ele vai. Eu estou desenhando. Eu sempre chego com um trabalho feito, assim. De manhã cedinho vou tomar café na padaria todo dia estou desenhando. Então, é um exercício contínuo, porque é também minha meditação. O único lugar que eu consigo realmente parar e zerar tudo que eu estou pensando é quando eu estou... foco, né? Ali está ali, o resto É na pintura. Eu alcançava isso na luta de alto rendimento, porque na luta de alto rendimento, na intensidade, na velocidade, na porrada que não tem tempo de pensar em mais nada. Entendi. Sabe? Quando eu surfava muito, mesmo no surf eu não conseguia. No surf você pensa na vida. Pai, que massa. Mas na pintura eu consigo separar isso tudo e ter esse hiperfoco. Então, o filme vem para trazer esse sentimento todo como um ato expressionista, até de colocar em forma de cinema um sentimento muito de vida, né? Do pulsante, teu percurso, né? Isso. De dizer até para a galera, moçada, eu sou o cara da luta, sou o cara do tatame, mas eu também sou o cara da arte, né? Eu faço isso aqui também. Porque não tem como, é muito difícil, principalmente para a gente que é artista visual, e eu acho que aí não dá para dissociar o cineasta do artista visual. O artista visual, ele é autobiográfico. Ele coloca na obra a sua vida. É uma das maneiras de falar. Da mesma forma que na música o cara coloca ali as dores e as alegrias dele, o artista coloca na tela, no desenho, as suas dores e suas alegrias. Isso, né? E aí o Vermelho Monet vem suprir essa lacuna do artista. Né? Total. Massa demais. E é difícil, né? Porque a galera é acostumada com o Halder Gomes do filme de comédia, que é uma forma de fazer cinema muito peculiar, né? Porque a gente não vê muito o cara que faz drama, que faz terror, fazer comédia, e vice-versa. Ou mesmo um filme... E o filme de arte, eu creio que é mais fora ainda. Porque eu, assim, não sei como é que se coloca, tem terror, tem comédia e tal. Filme de arte eu vejo fora. Porque pouca gente faz filme de arte. Isso, Aí o cara que faz comédia resolve. Como é que está a receptividade disso? Tem muito questionamento? Como é que está isso aí? É um filme de arte sobre arte, né? É provocador porque são dois extremos muito autorais, muito extremos. Porque são dois filmes de muita autoralidade. Né? Se você pega, o Cine Hollywood, qual é a referência dele? Você vai buscar referências, mas essas referências estão num lugar que você precisa, de certa forma, rotular com alguma coisa. Mas ele é um filme que tanto é que ele é muito original, ele é único. Isso. Né? Você não vê nada parecido. Não tem. Quando você vai para o extremo do Vermelho Monet, ele está em outro lugar também que não tem nada parecido. Isso. Não tem referência. As pessoas foram buscar desesperadamente alguma referência em Almodóvar por a questão das cores, mas não tem nada a ver. E é chato. Eu acho chato esse negócio de ter que buscar mas as pessoas precisam sempre tentar de uma encontrar alguma referência para querer apontar. Eu estava vendo, eu gosto muito de carro, aí eu estava vendo o lançamento do carro, aí a galera dizendo, esse carro parece, aí o cara lá que eu achei que foi muito verdadeiro, disse, cara, esse carro não parece com ninguém não, com outro carro não, ele parece com ele mesmo. Pois é. Por que ele não pode parecer com ele mesmo? Exatamente. Até porque a arte busca isso, Exatamente. o genuíno. Então, precisa o Vermelho Monet parecer com o outro, por que não pode ser ele por ele mesmo, né? Pois é. É interessante essa questão da referência, né? E sempre é uma busca eterna tentar Esse cara tirou isso de hoje. Não pode ser ser só da cabeça do cearense, não? Né? Então, exatamente, essa autoralidade, ela vem de uma vida experimentada para poder colocar aquilo como filme, né? Então, é um choque, quase um choque térmico, assim, digamos, fazendo uma analogia desse contraste. E aí vem a questão assim, mas por quê?
as pessoas não... O meu mundo da pintura está restrito ao meu lugarzinho que eu pinto, aos quadros que eu tenho em casa, as pessoas que me conhecem e quem segue no Instagram que vê que eu posto algumas das coisas que eu pinto. Mas o grande público não sabia Ninguém disso. sabe, então as pessoas não conseguem entender de onde parte. Sabe? É como se eu caísse de paraquedas agora e fiz esse filme. Você não faz um filme desse calibre, dessa complexidade, Não dá. se a Sem arte conhecer, não for uma coisa sem conhecer. Cara, sem você ter uma paixão, você não né? faz. É como o cara que Sem- não vai ousar e, fazer um principalmente filme de sem a futebol. paixão. Isso. Pois É é. como o cara que tem que ter, né? Aquele lugar de Isso, fala, de é. você vivenciar. O cara não vai fazer um filme de futebol Isso. sem vivenciar isso, sem ser apaixonado, sem conhecer. Né? Então, e no filme a gente vê muito conhecimento de arte, É, né? é O muito filme profundo. é um passeio pela história da arte. É, exatamente. E de uma forma muito punk, né? Porque tem bem dramático, né? Sim. Ele é muito denso, muito forte. Os atores são incríveis, né? É uma estética muito apurada, muito complexa. A fotografia é fantástica, né? É fantástica, né? E é muito difícil. Então, para a galera assimilar o cara do Cine Hollywood fazer um filme dessa densidade, um Almodóvar, né? O filme foram procurar logo em quem? No Almodóvar. Genial, cara. Genial. Porque tem muitos diretores de cinema, tem muitos cineastas. A Almodóvar é genial, né? Exatamente. Então, comparar, buscar com a Almodóvar, eu disse, cara, massa, né? Mas foram ali, né, para poder relacionar mais por questão das cores, de como a Almodóvar usa suas cores, mas são usadas de formas distintas nos filmes especificamente, né? Entendi. Assim, as cores no Vermelho Monet tem uma metáfora, tem um simbolismo, né? Que está muito intrincado à história da arte, mais de uma forma mais aprofundada do que necessariamente somente os personagens, né? Então, assim, mas é essa dose de originalidade que o filme traz e esses extremos que provoca, como a arte deve provocar. Isso, que instiga, questionar, que questiona. Né? Tem gente que ama, tem gente que Por que odeia. não, porque é essa provocação, né? E eu acho assim, o cara toca forró. Por que ele não pode tocar rock também? Exatamente. Eu sou da bossa nova. Por que eu não posso cantar um funk? E aí, quem foi que disse que é proibido? E a gente que é cearense, a cearensidade, né? Como tu fala, que é um termo incrível, o cearense é isso. Por que não? Quem foi que disse, né, que não pode? Né? Aí o cara vai lá e faz. E tem umas coisas gostosas assim, por exemplo, quando no Bem-vindo a Xaramubim, tem uma cena muito bonita que a Valéria Vitoriano, que é a Rocicleta tá comunica a Fradique, que faz a Aimee, que a música a gente transpôs para o piano Moranguinho do Nordeste. Cara, ficou tão lindo aquilo, que uma vez eu exibi no filme no exterior, alguém veio perguntar, cara, isso é Moza? Eu disse, não, cara, isso é Strawberry from the Northeastern of Brazil. Cara, o que é? Aí eu fui explicar. Tá entendendo? Moranguinho do Nordeste. É muito. Cara, é lindo, né? Por exemplo, quando eu escuto as nosso. guitarradas de Aldo Senna, cara, se aquilo ali, digamos assim, chegamos aqui agora, você escutou Mozart, você escutou Beethoven, você escutou Aldo Senna, e você não sabe quem é nenhum deles. Embaralha. Aquela melodia é uma coisa tão rica que poderia ser Beethoven, poderia ser Mozart. Isso. Está entendendo? Isso. É esse lugar de autoestima que a gente precisa estar como cearense, pelo que nós somos, pelo que produzimos. Aldo Senna é paraense, mas estamos sempre Tá muito aqui, interligados. é daqui. Somos daqui. né, Tem uma somos nós de lá imbricação. para cá e eles de lá. Essa troca é muito forte. Então, o Vermelho Monet, quando eu trago esse filme, eu não vou me intimidar em nenhum momento e tentar, porque as pessoas me chamam de pretensioso às vezes, por fazer esse filme. Eu não vou tentar ser menor do meu sentimento para me colocar numa zona de querer... De não poder fazer. De não poder. De não ter permissão. Quem é que permite isso? Exatamente. Quem permite Pois isso é a gente. Pois é o próprio exatamente. artista, cara. Não é porque você é abstracionista que você não pode fazer um figurativo. E vice-versa. Exatamente. A gente pode fazer qualquer coisa, cara. É manifestação do pensamento, da intelectualidade. Exatamente. E da sua forma de ver o mundo. Né? Massa demais. Galera, eu vou começar mostrando as pinturas do Halder, né, para a galera ver quem é o artista, como é esse artista, certo? E depois a gente vai passar algumas fotografias do filme. Olha que coisa linda. Mas vamos ver as imagens das pinturas do Halder. Mostrar o artista. Olha que massa, cara. Massa demais. A gente pode ir comentando? Pode. Bora. Esse quadro é interessante, que quando eu fui, teve uma exibição do Cine Hollywood em São Petersburgo, na Rússia. E eu fui para essa sessão, foi uma coisa incrível.
E aí, eu gosto muito de pintar as mulheres. É um dos meus temas que eu tenho grande paixão, e inclusive representa no Johannes esse pintor de mulheres. E a gente vê né? bem isso no filme, né? Está muito representado no filme. E eu fiquei prestando atenção no estereótipo das russas. E era um dia que estava entre o quente e o frio, sabe? A luz estava quente, mas estava frio, e esse era um exercício de conseguir equilibrar nessa relação de cores o quente e o frio. Então, ficou incrível, cara. foi bem Muito interessante, assim. E corajoso, né? A questão da a gente que vivencia as artes visuais no grande mercado de arte, que é denso, que é punk, cheio de críticas e tal, e a gente vê um artista que curte a arte clássica, que a gente vê isso bem no filme, trabalha fazendo arte contemporânea, numa desconstrução. Sim, né? exatamente. E aí a gente vê que aí eu vou puxar, porque o filme a galera vai assistir, mas o filme tem uma crítica muito, eu digo até ácida, com a arte contemporânea, do que é arte, do que não é arte, né? Uma questão, um olhar bem cearense, até um pouco irônico, um pouco não, bastante irônico, né? E a galera vai ver isso no filme. E os artistas, alguns que eu conversei, criticaram essa parada, dizer, poxa, o Halder curte mais a arte clássica, deu um enfoque maior na arte clássica, ironizou a arte contemporânea, mas está aí, o artista é contemporâneo. Não, mas aí no filme a ironia não é o artista contemporâneo. Minha ironia... E nem a arte contemporânea, não, é a forma do mercado. Né? Minha ironia é a forma que a arte foi cedendo espaço ao mercado ditar o rumo dos artistas. Isso. O filme é sobre isso em relação ao Johannes. Isso. Né? Então, quando a gente chega ali, naquela ruptura, quando Picasso rompeu, que veio o cubismo, que a arte começou a fazer sua grande desconstrução, porque a fotografia já cumpria o seu papel do realismo, que a pintura não precisava mais alcançar, foi onde entrou pessoas para dar a interpretação porque o artista está fazendo, e essas pessoas foram se apoderando mais e mais e mais, e o mercado tomou controle do artista e tomou controle de determinar o que é arte, quem é quem e quem é o quê. Né? O que é bom e o que não é. Exatamente. Né? E a crítica do filme é sobre isso, não sobre a arte. Entendi. A arte está sempre presente e representada ali de uma forma muito nobre. Né? E a arte contemporânea e a arte clássica. Né? Agora, a forma do mercado tratar a arte, dos galeristas tratarem a arte, porque tem de tudo no mercado. Né? Tem arte, tem os galeristas muito sérios, exatamente. Tem os galeristas que não são sérios, como qualquer atividade, né? No futebol, exatamente. como no cinema, né? Mas essa questão da arte contemporânea, que é algo que é muito abstrato, Sim. é muito conceitual, abre espaço para o cara dizer, isso aqui é arte, isso aqui não é arte. Exatamente. E aí o artista fica refém. Exatamente. Essa é uma das críticas do filme, né? Em relação ao modelo. Outra coisa também em relação num questionamento onde muitas vezes o conceito do que é a obra está superior à obra, onde numa outra época a obra era a prioridade. Isso. Do artista, a obra, o ponto final sendo a obra. Hoje, muitas vezes, o conceito de como essa obra é feita, é executada... É muito mais importante. Se torna mais importante do que a obra em si. E aí é muito complicado, né? Isso, né? Porque você ter que explicar uma obra... Não é necessário você explicar, principalmente obra contemporânea, porque é o que eu digo aqui, você vê a pessoa vê uma abstração, cada qual vai ver de uma forma. Sim. Eu pinto e muitas vezes o espectador vê coisas que eu mesmo nem vi. Exatamente. Que tem uma parada inconsciente, né? Tem uma parada ali da forma. Então você tem que permitir o espectador presenciar e vivenciar a forma. Aí na hora que você conta, fez por isso, porque isso quer significar isso, poxa vida. Pois é complexo isso aí, e às vezes até mesmo assim, a construção de como aquilo está sendo feito, o processo, né? Se colocando acima do resultado, e são questionamentos. Claro, e é necessário questionar, né, exatamente, mas é essa provocação, mas em nenhum momento o filme subestima o artista e a arte contemporânea, né? Muito pelo contrário, o grande desfecho está lá numa obra, não quero dar spoiler, mas tem esse desfecho do filme que a arte contemporânea vai se impor. E fecha com a arte contemporânea. Exatamente. Né? Deixa a galera ver, deixa a galera ver. Né? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Essa é já assim, é uma observação que eu gosto muito de ir para museus e observar comportamentos de público e como as pessoas lidam em relação às obras,
E eu fiz esse... Engraçado, ano passado eu estava no MoMA em Nova York, diante de Mademoiselle d'Avignon de Picasso, né, que é esse grande quadro transformador da história da arte moderna. E eu comecei a observar que as pessoas são muito apressadas. E uma das provocações do filme é o tempo de contemplação. O filme te obriga a contemplar. Isso. O filme não é um filme que você vai ficar passando o dedo no Instagram, não é isso, né? Ele tem um time, né? O tempo da música, de apreciação da música, o tempo de apreciação da cinematografia, dos atores em cena longas, como né? uma pintura são... As músicas são de propósito, como né? um concerto para você apreciar a música inteira. Para aí para ver, né? Interagindo com a imagem que está exposta como uma pintura. Essa é uma das provocações do filme, onde a gente vive todo mundo muito agoniado, muito apressado. E quando eu estava determinando na montagem a cadência do filme, que ele tem um ritmo próprio muito, muito pautado pela cadência musical, que ele é pautado como um concerto, uma das coisas que eu observei era, no museu, a pressa que as pessoas tinham de ver o quadro. Então, diante de Mademoiselle d'Avignon, eu fiquei por 1 hora diante do quadro, observando o comportamento das pessoas, e comecei a cronometrar o tempo que cada pessoa passava diante do quadro. Sabe qual foi a média, depois quando eu fiz a média aritmética de todas as pessoas que pararam em frente por 1 hora? 6 segundos. Pô, foi um estudo científico aí. Científico. Diante daquela obra, a média era 6 segundos. Fora os que nem olhavam para o quadro, via no céu, via o quadro pelo céu, fazia isso aqui e saía. Meu Deus o cara do nem céu. Meu irmão, tu tá diante de Mademoiselle d'Avignon de Picasso. Essa obra é monumental. Meu Olha, Deus. 6 segundos foi a média. O cara precisa de 1 ano para ficar estudando o quadro e o cara passa nem 1 segundo na frente do quadro. Então, isso para mim foi muito... Não, cara, eu vou provocar, eu quero fazer um filme de tempo de contemplação. O cara que entrar, ele vai ser ali aprisionado a contemplar, respira, olha, observa a profundidade de campo, observa o que está em quadro, observa o silêncio do personagem, o que é que está dentro da cabeça desse personagem. Muita coisa que está ali, né? É muita coisa que está ali. Mas a galera é difícil, é difícil. Diga, a galera vai para a França e vai para shopping. Tem que ir para shopping, mas vai para o museu, cara. Né? Vai para Nova York, vai para shopping. Vai para o museu. Vai para o museu. Cara. E o filme, o Vermelho Monet, que é o que a gente procura aqui no Hashtag Arte, e tem muita gente fazendo isso, é tentar aproximar o grande público das artes visuais, sim, né? Sim. Porque elas estão aí desde a pintura rupestre. Exatamente. Né? É uma forma de comunicação e de mostrar para o mundo como a vida é. Né? E das melhores formas de você aprender história quando você está viajando é através da arte, é no museu. Porque quando você entra no museu, você se depara com um quadro, se você for estudar a história daquele quadro e do artista, ele vai te dar um recorte de um contexto histórico maravilhoso. Você pode entender muito bem o que foi que aconteceu em Paris, na época X, vendo a obra do pintor e saber onde ele estava inserido. Né? O que é que aconteceu naquela época. Dele, né? Sabe? E a forma como aquele cara viu aquele momento. Né? Exatamente. É muito massa. É muito massa. É a melhor aula de história. A história da arte ela é contada pelos artistas. Exatamente. Né? E a melhor forma de se contar, realmente. E a arte, muitas vezes, está inserida no lugar do que foi a ambiência da época, né? Isso. Como era aquele lugar socialmente, politicamente, religioso. Não é alguém contando, é o cara que viveu. Exatamente. Né? O cara é artista, é o artista que passaram por aquele momento. Né? Massa demais, moçada. É muito fascinante. É incrível. E o desejo que eu tenho com o Vermelho Monet é de aproximar o público da arte, de desmistificar isso. Então, assim, por exemplo, na nossa sessão que a gente teve lá no São Luís, que foi uma sessão maravilhosa e tal, um cara veio falar comigo, ele me chamou assim, diretor, eu não entendo nada de arte, eu só sabia que Van Gogh tinha cortado a orelha, mas adorei o filme e entendi tudo. Que massa, cara. Que massa isso. Atingiu, pra mim. Né? Chegou exatamente, lá. Né? E a galera que não é cinéfilo, que não tá chegando exatamente, junto, né? desmistifica. Massa. Exatamente. Massa. Olha que coisa linda, cara. Olha que coisa linda. Aí tirado direto do Instagram. Direto do Instagram. Maravilha. Moçada, vamos ver o trailer? Vamos ver o trailer do filme? Para convidar a galera para ver, para assistir Vermelho Monet. Vamos lá. O filme é denso, cara. O filme é massa. O filme é punk. Preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. Exercitar a memória visual é muito importante. Vermelho Monet. É essa cor do cabelo dela, grande. Elas te fazem cores. Estou bem agora.
Cara, esse filme é incrível, eu vou ver de novo, vou assistir de novo, cara. Lindo, lindo. Tá em cartaz no Lindo Dragão, mesmo, né? Muito massa, muito massa. Tem uma fotografia linda. É. E ele consegue, porque você mostrar arte no cinema, uma arte mostrando outra, Sim. eu acho que assim acontece com filmes sobre cantores, sobre Sim. grandes músicos, é difícil. É, cara. metalinguagem sempre é muito complexo, cara, de você ter um resultado que... É punk, é fera. Halder, a gente podia passar aqui o dia todo conversando sobre arte, sobre cinema, sobre as artes visuais, sobre cinema, sobre o Vermelho Monet, né? Que papo massa, cara. Massa, Muito obrigado obrigado. pelo convite. Sucesso no filme, Obrigado. que já está um sucesso, né? E onde a galera pode ir? Quais são as salas que podem ser Então, vistas? ele está no Dragão do Mar, estamos na sexta semana em cartaz, né? Peço que o público vá ao cinema para poder ficar mais tempo em cartaz, Massa. porque esse recorte do filme de arte, diferente da comédia, onde as pessoas vão em massa para os shoppings e tudo, eles ficam restritos, mas num circuito mais limitado. Então, a gente Isso. está no Dragão. Mas é muito importante o boca em boca tradicional, Claro. como foi de outra E o época. cinema do porque Dragão é muito massa, né? É, uma projeção muito boa, um som muito bom, uma sala muito confortável. E o Dragão é E muito ainda tem o gostoso. Dragão do Mar, o Dragão, né? Que aí o cara pode dar uma passeada antes, passear depois, não, né? E os cafés que Lugar tem lá lindo. perto também é muito massa. E outra coisa também, as pessoas, eu não vou pro Dragão porque eu tenho medo. Medo de quê, rapaz? É tranquilo, eu nunca tive, ninguém nunca triscou no meu carro quando eu vou, nunca senti Não, ali é ameaçado tranquilo, em tem nada, é estacionamento, muito tranquilo. né? A Caixa sabe? Cultural é em frente. né? Exatamente. Então a Caixa Cultural aproveita Pois e é. vai dar uma olhada na Caixa Cultural, vê a Isso. exposição que está lá, né? É. Fala o que eu digo para a galera. A galera da Europa, primeiro vai para uma exposição de arte, depois vai para a balada. Aqui, vá para a exposição, vá para o cinema e Isso. depois vai para a balada. Isso. Inclusive, É. já fica na balada, porque o Dragão é cheio de barzinho. A Praia de Iracema ali é incrível, né? É. Pronto, então fazer um programa feito massa. o convite. Aproveitar aí, nós estamos aí no meio dos namorados, né? Leva a namorada, leva o namorado. E é um filme de amor, né? É um filme de amor, é um filme de Isso. arte, é um filme de amor, é um filme denso. Não vou dar spoiler não, mas o filme é massa. Eu vou assistir de novo, nós vamos assistir de novo. né, cara? É uma experiência cinematográfica, é uma grande imersão cinematográfica É um na mergulho na arte, né? É um arte, né? mergulho muito profundo na alma. É um filme que fala de amor profundamente e é um filme que vai te obrigar a pensar e debater sobre ele. Você não sai E vai incólume mexer esse contigo, filme. com Vai, certeza. é assim, porque o filme ele precisa sair com você depois. Se o filme acabou para você quando acabou a sessão, para mim o filme não existiu. Você tem que levar ele para casa. Você tem que levar ele para E casa. ficar pensando. E o Vermelho Monet vai te fazer deixa, pensar e com certeza. você vai querer trocar ideia com quem viu também. certeza. Você precisa debater sobre ele. Maravilha. Hashtag arte com Halder Gomes. Hashtag arte. Viva a vida, viva, Viva a a arte. arte. Cara, Massa, massa valeu, demais, obrigado. cara.